pense na redação como um esqueleto que vai tomando forma à medida que vai sendo preenchendo. Olá, meus 900 mais. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da introdução 900 mais. O que a gente tem que entregar ao corretor para que ele pontue positivamente a nossa redação? A introdução magnética, hipnotizante, aquela que vai prender o corretor e que vai mostrar a ele que a gente não deixa de fazer algo a serviço de uma qualidade redacional. Então, se prepara que lá vem pedrada. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a estrutura de uma redação, de uma introdução impactante. Logo depois, a gente vai colocar a nossa metodologia e mostrar a vocês como vocês podem usar da nossa metodologia a favor de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar diante de tudo isso é que o Enem ele trabalha com a logística de 1 minuto por correção, de 1 a 3 minutos, onde o corretor vai achar tudo nos seus devidos lugares, vai buscar todas as coisas bem encaixadinhas para pontuar em 1 minuto o seu texto. Por que tantos alunos meus tiram acima de 900? Porque eles entregam ao corretor exatamente aquilo que o corretor quer ver, tudo no seu devido lugar. Então, primeira coisa, pense na redação como um esqueleto que vai tomando forma à medida que vai sendo preenchidos os espaços, à medida que a gente vai preenchendo as lacunas, à medida que a gente vai entregando as coisas ao corretor. Ao todo, são 12 partes. E essas 12 partes, 3 para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 3 para a conclusão. Diante disso, o que a gente pode observar com relação à anatomia da redação? A anatomia nada mais é do que as partes que devem ser serem vistas no Enem. Primeira parte. Introdução, ela vai contextualizar, ela vai apresentar o tema, ela vai apresentar um romance, um conto, uma narração ficcional, uma música, um dorama ao corretor que tem a ver com problemas sociais. Não precisa ser especificamente igual ao tema, mas ele tem a ver com problemas sociais. Quando eu pego a música Notícias do Brasil e digo que a gente está de costa para o país, como o cara da música também está de costas para a cidade e de frente para o mar. Então, diante disso, eu faço conectivo, a ligação para ter a ver com o quê? Com o assunto. E essa conexão se dá por uma coisa chamada problematização. É na problematização que eu coloco o tema, lembrando sempre de colocar o tema negativo, perspectiva. O problema é a perspectiva? Não, o problema é a falta de perspectiva que os idosos têm com relação à saúde, a trabalho, à segurança, à educação. Então, falta perspectiva para esse público, que foi o público atingido agora nesse tema 2025. E para fechar, a gente vai colocar quem? Os culpados. 2 culpados, que podem ser o governo, a ONG, a sociedade, o indivíduo, a escola, a mídia. Então, todos esses servem como culpados e devem ser colocados na sua redação. A gente observa que as redações que tiraram nota 1000 ultimamente, elas têm sempre um parágrafo voltado para culpabilizar o governo. Então, é nessa pegada que a gente continua, colocando sempre um parágrafo para culpabilizar o governo e lembre sempre de todas as vezes que vocês colocarem a culpa no governo, o governo tem que aparecer primeiro no seu desenvolvimento, na sua redação. Diante disso, a gente tem o desenvolvimento, a anatomia com mais 3 partes e a gente tem a conclusão com mais 3 partes. Mas a gente não vai falar a respeito disso porque nós teremos uma aula só para falar de desenvolvimento e conclusão.
Uma coisa que eu quero que você atente é para a padronização dos textos de nota 1000. Todos os textos de nota 1000, eles têm um padrão, e esse padrão é colocado para você diante de frases, períodos, que são todos iguais. Por exemplo, o parágrafo 1, que é o parágrafo que nós vamos aprender hoje, parágrafo da introdução. Ele se baseia em mais ou menos até 7 linhas, em 3 períodos, porque cada período traz exatamente o que eu disse a você, uma contextualização, uma problematização, que é quando a gente puxa para a realidade brasileira, e o outro parágrafo vem com as teses. Então, diante desses 3 parágrafos, a gente tem a primeira parte solucionada com sucesso. E todas essas redações que tiraram 1000, elas vêm na mesma pegada, de 6 a 7 linhas, com 3 parágrafos cada uma. E na introdução, a contextualização, a problematização e as teses, elas vêm todas conectadas e ganham ponto em qual competência? Competência 2, quando eu coloco o tema e eu faço um gênero textual, dissertativo, argumentativo, um tipo textual, dissertativo, argumentativo, um gênero que é a redação do Enem, e nesse caso eu uso também a competência 4, que é a competência onde eu ligo as partes. Diante disso, eu tenho tudo isso dentro de um esqueleto. Primeiro, o esqueleto, a identificação estrutural, a valorização da escrita, a escolha da estratégia que será utilizada. Então, qual é a estratégia que eu vou utilizar? Eu faço tudo isso no meu rascunho, nada de fazer direto na folha. Onde é que fica a folha de redação, professora? No meio da sua redação, depois das 45 questões de linguagens. Aí eu venho no esqueleto 2. O esqueleto 2 é o acréscimo da coesão. Eu vou acrescentar um fora da realidade de maneira análoga, fora do enredo ficcional. Isso tudo vai trazer, sair da ficção e trazer para a real. E o último, quando eu acrescento as 2 teses. Diante disso, eu tenho a análise detalhada de uma redação nota 1000, para que vocês saiam daqui sabendo quais são as partes que devem ter na redação, para que a sua nota também chegue à nota 1000. Então, essa primeira tem 6 linhas e 4 períodos, mas não é comum estar com tanto período. A gente evita, mas já apareceu sim redação com 4 períodos, dentro de um único parágrafo. Mas a maioria, elas trazem o quê? 6 linhas e 3 períodos. É a grande maioria das redações que tiram nota 1000. É o mesmo exame em anos diferentes, mas a padronização é a mesma. Diante disso, contexto mais sinônimos do tema, depois coesão, retomada do repertório, tema, depois coesão, importância do tema e as teses. Eu tenho aqui um exemplo da Adriele Dias, que tirou nota 1000. No filme, aí ela vem colocando toda a contextualização por meio do filme. Depois ela diz o quê? Ela vem com, assim como na obra cinematográfica, vem problematizando. E quando ela diz o ademais, ela está fechando com as suas teses. A sociedade que ela coloca, que carece de informação a respeito de tal assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Esse é um modelo que era admitido até 2024. 2025, a gente tem que trazer logo as 2 teses, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco no meu modelo. Eu tenho aqui o esqueleto dela, que é o esqueleto que é seguido sempre pelas redações que tiraram nota 1000, onde eu tenho a contextualização, a problematização e as 2 teses. Tudo de maneira evidente. Você entendeu a importância do esqueleto, minha gente? Um modelo, uma estrutura coerente que auxilia na hora de escrever. Eu não estou falando de coringa, eu estou falando de uma estrutura essa necessária, porque senão você se perde. Lembre sempre da redação como matemática. É uma fórmula. Como química, como física, por meio de fórmulas, você chega ao resultado 900 mais. Que resultado é esse? O resultado dos meus alunos, onde só 6,3%, infelizmente, dos brasileiros alcançaram isso. A gente ainda está longe dos 10%, que já era um valor insignificante.
mas temos 93,4% de pessoas que não chegaram a 900, porque não cumpriram a determinação que o Enem exige, porque não tiveram profissionais para ajudar, porque não entregaram as 12 partes, porque ficaram ansiosos, nervosos com a folha em branco, porque tangenciaram um tema. Você sabia que 170 mil pessoas zeraram a redação? É muita gente no universo do Brasil. E a maioria, a esmagadora do zero, vem decorrente da folha em branco. As pessoas olham a folha, não sabem fazer nada a respeito do tema e entregam em branco. E algumas pessoas nem acham a folha, que ainda é pior. Vamos juntos construir um esquema de introdução. Agora você vai aprender. Aqui nesse esquema, você vai preencher esse esquema, vai ficar disponível abaixo no nosso Drive para que você tenha acesso ao material e possa executar. Treino bom é treino executado. Então, nada de só ficar na teoria. Tem que colocar na prática. E esse slide aqui vai ajudar você a sair daqui as suas ideias e colocar aqui no papel. Primeiro, estrutura e identificação do esqueleto. Escreva apenas a direção, a estratégia que irá utilizar. Vamos lá. Como e qual será o seu contexto? É importante colocar sinônimos do tema aí. Esses sinônimos, minha gente, vocês buscam no próprio motivador. O motivador está lá para nos ajudar. Comece com coesão, como eu devo retomar ao tema, aquele gancho fora da realidade ficcional, de maneira análoga. Isso são os elementos de gancho, que a gente chama que gancha. Que faz o quê? O enganchar de uma parte na outra. E eu tenho que identificar a forma que vai ser escrita com palavras de juízo de valor. Então, a gente tem mais de 110 palavras de juízo de valor catalogadas em uma tabela que eu também vou deixar abaixo. No nosso Drive, o nosso Drive vai ficar assim de material para que você pegue e use, imprima, use no seu tablet, use no seu computador, use no seu celular, porque todos os materiais, quando há necessidade de se tornar editável, eles serão editáveis. Aqui eu tenho o esqueleto da redação. Esse esqueleto é um esqueleto comum às redações com essas 3 frases que eu disse a vocês e que vocês sabem que vocês vão usar durante todo o seu texto. Outra coisa que eu trouxe para vocês, que vai ser bastante útil, são os elementos de coesão. Todos esses elementos aqui, eles seguem um padrão. Elementos de coesão para raciocínio, para argumento anterior, para oposição, para conclusão. Eu não posso colocar de maneira aleatória. Onde deveria colocar o de conclusão, eu coloco um de argumentação. Não pode. Então, tudo tem o seu devido lugar. E a coesão, ela é muito importante a ponto de ter uma competência, que é a competência 4, só para ela. Então, olha como ela é importante. Então, diante dessa importância, a gente vem aqui com um elemento sequencial muito bom, que é a questão da introdução feita com a ONU. Ela fez, depois ela colocou, no entanto, com efeito, elementos de coesão que tornam o seu texto fluido, que tornam o seu texto rápido de leitura, porque ele só tem 1 minuto para ler o seu texto. Diante disso, também a gente vê aqui outros exemplos onde os conectivos foram usados. Todos esses conectivos estão disponíveis naquela tabela. Olha quantos conectivos eu usei aqui atualmente, assim, tudo para fazer a ligação. Portanto, aí eu venho com, nesse sentido, também elementos de coesão e coerência. Aqui, minha gente, tem alguns exemplos de introduções que vocês podem usar. Esqueleto 1, tá sem ideia? A gente dá uma ajuda a você. Ao longo de toda a história brasileira, diversos entraves foram encontrados na tentativa do desenvolvimento da nação. Infelizmente, dentre eles, destaca-se. Aí entra a jogada do tema, aí é bom demais, devido à sua recorrência na conjuntura odierna, a difícil democratização do acesso ao cinema, tema 2019, eu encaixei o tema aí, encaixaria qualquer tema nessa introdução. A partir de uma análise desse impasse, percebe-se que ele está vinculado não só
a desigualdade regional, que é enorme no país, mas também a ineficiência do Estado na solução desse infortúnio. Eu estou dando dois culpados, a desigualdade regional e o Estado. Então, estou cumprindo todas as minhas metas e colocando todo o trabalho do corretor de maneira prática. Isso enche os olhos, ó. O corretor chega, brilha os olhos quando vê uma introdução com tudo no seu devido lugar. E uma introdução bem feita já faz com que ele perceba se você vai tirar nota alta ou não. Então, olha a importância da introdução. Coloquei outros exemplos aqui que vocês podem usar. Ao longo de toda a história brasileira, diversos entraves foram encontrados. Aí agora eu coloquei o que? A contextualização. Depois eu coloquei o que? A problematização. Quando eu digo, infelizmente, estou puxando para a nossa realidade, e quando eu culpo a desigualdade regional e a ineficácia, estou finalizando. Então, aqui, galera, tem vários tipos que vocês devem sim usar em prol da introdução magnética. Está ficando bom e vai ficar ainda melhor com os repertórios coringas da introdução. Mas é qualquer um repertório? Não. É a Constituição que continua valendo e sempre vai valer, porque a Constituição é a lei mais importante do país. Jamais vai ser abandonada na sua redação. Mas tem só ela? Não. Aqui eu trouxe um exemplo já feito, com o artigo 5º, que é aquele artigo que assegura vida digna, livre e igualitária a todos. É um artigo universal, você pode usar para todo tema. Eu também trouxe Leonardo da Vinci. Eita, que introdução boa! A questão do homem vitruviano. Então, esse desenho, essa obra de arte, ela traz para você aspectos muito importantes que você poderia usar em vários temas. Por quê? Porque ele fala exatamente da questão da arte como equilíbrio, como identidade, como algo próprio do ser humano, algo pertencente ao ser humano. Então, eu trouxe aqui também o nosso queridinho da educação, Paulo Freire, que você poderia usar, sim, todas as vezes que tiver algo voltado para a educação. Paulo Freire é um marco na educação brasileira e é referenciado aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, pode usar à vontade. Eu também poderia usar a Revolução Industrial e os tempos modernos, fazendo essa comparação. Comparação maravilhosa para mostrar o nosso repertório histórico. E é um repertório produtivo, pertinente e legitimado. Trouxe aqui o filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, falando da questão da sociedade e da evolução social. Lembrando sempre que a evolução social existiu e ainda existe, mas que mesmo assim aquele problema, com tanta evolução, ainda continua. Por isso que é infalível essa introdução. Vamos pegar a introdução decente, pessoal, porque é por meio dela que nós vamos tirar tanta nota alta. Se liga em quem entende, não vai para os pseudos profissionais, não. Se liga na pessoa que já está, que primeiro passou 6 anos corrigindo para essa banca que está, que é o Sebrasp. Segundo, que está assim, são mais de 1.000 alunos que tiraram notas acima de 900. Então, é diante dessa experiência que você tem que confiar. É nessa experiência que você tem que acreditar. Eu tenho aqui também outras teses, que são as teses que servem para qualquer tema. Individualismo, lenta mudança na sociedade, anatomia, o não cumprimento das leis, legado histórico, negligência governamental, a queridinha pelos profissionais de educação e pelos alunos, gestão governamental narcisista, manutenção de privilégios, a invisibilidade do problema, manipulação midiática, a ignorância social, a educação crítica, a desigualdade de acesso à tecnologia, dificuldade de se comunicar na era da informação tecnológica. Tudo isso